Foi? Chu, dá pra ver o QR Code aqui? Dá? Essa apostila aqui é a apostila do primeiro ano. Aí, se você tiver com preguiça de entrar lá no portal Eleva, filtrar Física 2, filtrar capítulo 6, filtrar trocas de calor, o que você faz com a câmera do seu celular, Chu? Aponta aqui pro QR Code e ele vai te levar diretamente para o portal Eleva. E lá você poderá assistir todos os vídeos que falam de trocas de calor. Mas assiste a minha aula aqui no YouTube. O que é pra você fazer também? Se inscrever no canal, ativar o sininho. Não é papo de YouTube, não é papo de blogueiro. É ponto de participação. Você tem que fazer todos esses passos que eu falei pra você. Correto? Correto, Cauane. Além dos exercícios do materiais, Cauane tá quase virando uma aluna no Colégio Caldas. Além dos exercícios impressos na apostila, pra fazer também o que, Cauane? Os exercícios da apostila. Tá valendo ponto? Não, por enquanto, porque, né, eu posso cismar de avaliá-los. Avaliá-los é... Avaliá-los. Hã? Tem um poema que fala assim, não tomo bolinhas, quero ficar... Clarice Lispector, ela fala, Maria Bethânia me conhece pelos livros, me mandem flores. Enfim, o que eu estava falando, Cauane? Além dos exercícios impressos, é para fazer também os exercícios da apostila, mesmo que não valham pontos. É ensino, é aprendizagem. E no portal Eleva também, sabe o que tem no portal Eleva, Cauane? Tu vai lá, exercício 5, exercício contextualizado 5, tá com dificuldade de fazer? O que lá no portal Eleva tem, Cauane? Vídeo com o quê? Com a resolução do exercício. Se isso não é mamão com açúcar, eu não sei o que é. Chu, olha pra mim. Um corpo com a temperatura 90 graus e um corpo com a temperatura 50 graus. E eles entram em contato. Quem que vai passar calor pra quem? O que tá com a temperatura maior. O que tem mais calor, vai. Isso é o que, Chu? Trocas de calor. Isso daqui todo mundo já sabe. Não, isso todo mundo já sabe não. Olha aqui pra mim, Cauane. Isso daqui vai ser o mantra. Olha pra mim, Chu. Olha pra mim você também. Para de roer unha, para de conversar com sua mãe. Ih, Chu, o telefone caiu. Parabéns, você tem coisa Dá pra fingir que nada aconteceu? Dá. Tá, beleza. E olha aqui pra mim então, porque isso daqui vai ser o mantra de trocas de calor. Correto? Olha só, Cauane. Quando dois corpos trocam calor, é isso que eu tô te falando. Eles podem trocar calor por contato, por convecção e pode trocar contato também por quê? Por irradiação. Quando eles trocam calor, Cauane, olha só aqui pra mim. A somatória das energias desse corpo, ela tem que ser igual a zero. Olha só um exemplo, Cauane. Vamos supor que esse corpo daqui, que tinha uma temperatura maior do que esse, na troca de calor passou 150 joules para esse daqui. 150 joules é até pouco calor, sabe? Considerando, eu vou até colocar aqui quilojoule, mas a afirmativa vai continuar sendo a mesma. Só pra gente não fugir do normal. Olha pra mim, Chu. Numa troca de calor, esse corpo que estava com a temperatura maior do que a desse, passou calor, o corpo 1 passou calor para o corpo 2. A energia desse corpo, ele perdeu calor, correto? Por ele ter perdido calor, se nós fôssemos calcular a sua energia com dado uma massa, tá, num calor específico, dada a temperatura que foi perdida, a energia seria negativa, você concorda comigo? E o corpo, para que ele passou, desde que esse calor não tenha se dissipado no ar, não tenha se dissipado em outros meios, ele ficou com 150 kJ. E olha aqui pra mim. Então, olha só, a energia do primeiro mais a energia do segundo, ela tem que ser igual a zero, que é o que eu falei aqui. E olha só pra mim, menos 50, menos 150 do primeiro, mais 150 do segundo. Vai dar igual a zero. Cauane, isso sempre tem que ocorrer. Eu amo pedir para os meus alunos, longe de mim, ficar lendo uma apostila, mas eu sempre incentivo os meus alunos a pegarem a apostila e ler por conta própria.
No tópico 2 da apostila do primeiro ano, Cauane, fala sobre um café a 50 graus Celsius que é misturado com leite a 20 graus Celsius. Aí ela fala ali qual que é o Paranauê que ocorre. Paranauê é um apelido para processo. Qual é o processo que ocorre até as suas temperaturas entrarem em equilíbrio? Como que a temperatura desses dois corpos entram em equilíbrio? Quando o café, que está mais quente, ele vai começar a ceder calor para o leite. Logo, o café vai perdendo calor e a sua temperatura vai diminuindo, e o leite vai ganhando calor e a sua temperatura vai aumentando. Até que se ocorra o que, Cauane? O que a gente chama de equilíbrio térmico, que é quando eles estão com a mesma quantidade de calor, logo as suas temperaturas são iguais. Sabe o que já caiu no Enem? Qual dos processos abaixo facilita o equilíbrio térmico? Aí tava lá assim, que facilita melhor o equilíbrio térmico. Deixar com que esfrie sozinho. Tem vários processos lá, sabe? Eu não lembro dessa questão, eu posso até trazê-la em um vídeo futuro. Mas sabe qual que era a questão do Enem que facilita o equilíbrio térmico mais rápido? Quando você tem um copo muito quente, aí você fica fazendo isso aqui. Você joga para um lado, aí joga no copo. Sabe quando sua mãe faz isso? Uhum, Pra uma parada? Joga pro lado, joga pro outro. Mas por quê? Não minto, isso não é um equilíbrio térmico. Porque ele já não tem dois líquidos ali. Aquilo ali é pra ele perder calor. Ele tá perdendo calor pra quem? Quando você joga num copo, joga no outro. Pra quem que ele tá perdendo? Ora pro copo, ora pro meio. Correto? Mas outro jeito também, você coloca lá o leite. Geralmente a gente coloca leite no café. O que a gente faz pra eles esfriar mais rápido? A gente vai lá, mistura. Facilita ali a troca, né? Porque a troca de calor ali, a transmissão de calor ali, ela tá acontecendo como? Por condução? Né? Convecção não ia ser? Por que não seria por convecção? Porque com convecção seria ali todas as moléculas, eu precisaria de uma fonte de energia, correto? Chu, deixa eu falar também com vocês, e eu acho que eu até já meio que dei um spoiler sobre isso, que é o efeito da troca de calor, correto? O efeito da troca de calor, Cauane, é simplesmente esse corpo se fundindo quando ele chega ao seu ponto de fusão e ele evaporando quando ele chega no ponto de ebulição. A presença eminente do calor específico quando a sua temperatura está aumentando e a do calor latente quando esse corpo está trocando de estado físico, correto? Antes da gente começar a fazer os exercícios, eu vou até fazer aqui depois. Aqui eu vou apagar para me fazer ele. Eu quero falar sobre o calorímetro. Calorímetro não é um equipamento que mede calor. Calorímetro vai ser um recipiente que ele não vai conseguir trocar calor com o meio. Porque essa questão aqui, por exemplo, no nosso cotidiano comum, um corpo perde 150 quilocalorias. Por quê? Porque está em contato com esse corpo vai receber as 150 calorias. Não vai. Sabe por quê? Porque grande parte dessa energia vai ser perdida no ar. Correto? Eu preciso de um calorímetro. É um recipiente, por exemplo, eu tenho um copo aqui com água, correto? Minto. Eu tenho esse copo aqui com café. O meu café está bem quente, ele está aqui a 80 graus Celsius. E eu tenho leite a 20, correto? Quando eu jogo o café aqui dentro, eu não vou ter toda a energia... minto, tem que ser ao contrário. Eu tenho que jogar o café no leite. Por quê? Porque o leite, o café aqui, vai ceder calor pro leite, correto? Mas o leite ele não vai ficar com toda a energia do café. Por quê? O que vai sair daqui quando eu jogar o leite aqui em cima, Cauane? O que sai quando eu jogo o café quente no copo aqui? Fumaça. Aquilo é energia sendo dissipada no ar. Correto? Isso, nós vamos estudar isso no próximo módulo. Pega a apostila de vocês que vocês vão ver que o próximo módulo é a curva de esfriamento. É quando parte desse líquido evapora antes do ponto de ebulição.
por causa dessa perca de energia pro meio. E o que seria calorímetro, Chu? Sabe o que é calorímetro? Não um calorímetro ideal, mas quase ideal. Uma garrafa térmica. Por quê, Chu? Uma garrafa térmica ela não troca calor com o meio. Isso é um calorímetro. Como eu te falei, eu não gosto de ler, mas eu vou ler esse pedacinho aqui de calorímetro só para desencargo de consciência. Olha aqui pra mim, Chu. O calorímetro é um recipiente utilizado para realizar as trocas de calor entre dois corpos sem que eles troquem calor com o meio ambiente. Minto, com o ambiente só. Portanto, um sistema adiabático é quando o calorímetro é ideal. Um calorímetro ideal, Chu, é quando a capacidade térmica dele é zero. Ele não consegue trocar calor com o meio, correto? Um calorímetro, é isso que eu estava falando agora, um calorímetro é dito ideal quando tem capacidade térmica desprezível e não participam das trocas de calores com os corpos nele inseridos. Essa é a situação ideal, correto, Chu? Um filtro de barro. Chu, a gente fala assim, mano, olha só pra mim aqui. Imagina tu, a gente vem aqui e constrói uma casa de barro aqui pra vocês. A gente pega barro mesmo, tipo um filtro de barro. Aí a gente pega esse filtro de barro e coloca ele no sol. Ou num lugar assim, aí a gente entra dentro dele e fecha a porta. A gente vai conseguir ficar nele muito tempo. Por quê? Vai dar o que dentro dele? Muito quente? Já bebeu água de filtro de barro? Já bebeu água de filtro de barro? Já. Ela é o quê? Ela é muito quente? Não. Ela é o quê? Ela é fresca? Por quê? Porque o filtro de barro é um calorímetro. Ele não troca calor com o meio. Então, ele não vai com... O calor que está do lado de fora não vai conseguir ser trocado com o de dentro. Então, se você colocar água gelada no filtro, ela vai permanecer gelada. Para sempre? Não. Seria para sempre se ele fosse o quê? Um calorímetro ideal. Mas ele é um calorímetro quase ideal. Similar à garrafa térmica. A garrafa térmica, ela não mantém algo quente. Se você coloca água gelada na garrafa térmica, ela vai se manter gelada. Se você coloca café quente na garrafa gelada, ela vai se manter quente. Correto? Show? Isso daqui, eu nem quero fazer isso. Eu vou mostrar, eu não vou desenhar no quadro não. Sabe por que eu não quero mostrar isso? Porque o 5, o último módulo dessa apostila, e pra gente começar a fazer os exercícios, é sobre as curvas de aquecimento e resfriamento. Eu falo isso toda aula. Vê se tá pegando. Olha pra mim. Tá pegando? O gráficozinho? Tá? Gente, vocês já estão cansados de saber isso, correto? A temperatura de um corpo, ela aumenta até o ponto de fusão. Depois ela vai permanecer constante até que todo o corpo saia do estado sólido e vá para o estado líquido. Depois que não há nenhuma molécula mais em estado sólido, ela vai continuar subindo, 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 diretamente proporcional ao calor específico desse elemento no estado líquido, até ela chegar no ponto de ebulição. E ela vai se manter constante até todas as moléculas desse corpo estarem no estado gasoso. E depois, Pedro, sendo os próximos capítulos, quando nós estivermos estudando gases. Gases, uma matéria de física. Tá, gente, aqui. Exemplo 1, olha aqui pra mim. Em um recipiente com capacidade térmica ideal, contém 400 gramas de água. É despejada sobre ela, como que eu escrevi? É despejado 300 gramas também de água a 100 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, qual será a temperatura final? Gente, a primeira coisa, esse primeiro exercício, ele tá em branco e esses dois aqui não. Por quê, Calone? Porque esses aqui eu vou ter todo o prazer de ensinar vocês a fazer, correto? Chu, olha pra mim. Primeira coisa em um exercício de física, o que nós fazemos? Nós elencamos dados. O primeiro líquido, ambos são água, mas eu vou colocar como um, vai ser a água que tá 0 graus Celsius, é água gelada no caso, né? Aquela água ali que tá ao ponto de congelar. Eu tenho 400 gramas com a temperatura inicial de quanto? De 0 graus Celsius. O calor específico da água é
Eu vou colocar esse calor específico daqui, ó, ambos estão 1, mas quando, mesmo se eu falo assim, ferro, álcool, etanol, iodo, em exercícios mais difíceis, se eu estiver tratando com o mesmo elemento, mas com temperaturas diferentes, vocês podem ignorar o calor específico, vocês vão entender por quê. Mas vamos deixar ele aqui só pra gente não burlar os passos do conhecimento. O meu líquido 2 vai ser também água, mas agora água quente, água que tá ali no talo pra ferver. Eu tenho, olha pra mim, Chu, eu tenho 300 gramas dessa água com a temperatura inicial a 100 graus Celsius. O calor específico dessa água também é 1, correto? Kawane Cristal, olha só. O calor da primeira mais o calor da segunda tem que ser 0. Eu tô procurando a minha caneta laranja e ela não tá no meu campo de visão. Muito obrigado. O calor da primeira mais o calor da segunda tem que ser igual a 0. E quanto que é calor, Kawane? Massa vezes calor específico mais temperatura. Correto? Ó, não tô colocando Tzinho, gente. Acabou. Não quero mais usando Tzinho. Ai, Pedro, então por que você usava Tzinho no começo? Por que eu usava Tzinho no começo? Pra vocês não se confundirem, porque vocês passam o ensino fundamental todo usando Tzinho. Vamos fazendo essa transição aos poucos. Do meu primeiro, Kawane, mais a massa do segundo, mais o calor específico do segundo, mais a variação de temperatura do segundo, isso daqui tem que ser igual a 0. Nossa, esse 0 tá horrível, né? Cortou 0? Chu, vou ter que fazer aqui embaixo. Tá escuro. Tá? Zero. Mas beleza. Zero tá escuro. Aonde que eu vou colocar isso daqui de forma que vocês entendam? Vou colocar aqui, ó. Kawane, a variação de temperatura, ela vai ser o que, Kawane? Temperatura final menos a temperatura inicial. Esse cara daqui, ó, e esse cara daqui são, esse é a temperatura inicial do líquido 1 e esse é a temperatura inicial do líquido 2. Correto? A temperatura final eu não sei. Nós vamos chamar ela de X. Beleza. Então, olha só. O calor do primeiro mais o calor do segundo tem que ser igual a 0. O calor do primeiro vai ser igual a massa. Cadê onde que tá resolvido aqui? Tá aqui, beleza. Vai ser igual a massa. Chu, o calor específico é 1. Precisa colocar? Não. E se fosse soma? Precisaria, né? Mas como é multiplicação, mais a variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. A temperatura final eu não sei. Olha aqui pra mim. Vai ser X. X menos quanto? A inicial, que é 0. Correto? Isso daqui mais agora a do segundo. A do segundo ele tem a massa de 300. Correto? Qual que é a variação de calor específico também? É 1. Precisa colocar? Não. Vai ser a final menos a inicial. Então essa conta daqui tem que ser igual a 0. Antes de eu passar pra frente, vou sair da frente para que vocês visualizem. Tá subindo o morro ali, né, Chu? Mas tá bom. O que eu faço aqui agora, Chu? Matematicamente falando. Eu ainda não dou matemática pro primeiro ano. Sabia? Não, isso eu tô falando pra você, Kawane, que eu só física ainda. Chu, sabe que eu te amo, né? Então bota o telefone silencioso. Distributiva. Vocês sabem fazer distributiva? Sei. Lógico que eu sei. 400x. Preciso colocar 0 aqui não, precisa? Tem essa necessidade de colocar 0 aqui? Não. Você como turma, você como aluno. Porque vai dar 0 depois eu... Mais 300x menos 30 mil. Tá certo?
Tá certo. Menos 30 mil. E isso daqui vai ser igual a 0. Chu, 500x. Igual a 30 mil. É igual a 30 mil. X é igual a 30 mil sobre 500. Cortei. Onde que eu errei, Chu? Errei aqui, ó. 4 mais 3 é 7. Ai. Chu, 300 dividido por 7. Não vou fazer essa conta para economizar o nosso tempo. Mas façam, se você não tem essa praticidade com conta. O resultado disso daqui vai dar 42,887 mais 48, 42,8 é uma conta boa. Cauane, moral da história. Peguei aqui a água que acabou de ferver. Minto. Tá no ponto de ferver. Aquela água ali que tá borbulhando. Ela tá a 100 graus. Mas aquela água ali que acabou de derreter. Correto? Peguei a água aqui, ó. Depois do equilíbrio térmico, qual que vai ser a temperatura? Me pergunta assim, Cauane. Pedro, por que não é 50 graus? Por que não é metade? Não faz sentido. Essa pergunta não é coerente? Por que não é 50 graus? É uma pergunta coerente? Porque a água que estava a 0 graus, ela estava em maior quantidade do que a que estava a 100. Se fosse 500, essa conta aqui seria 50. Deverzinho de casa, mude essas temperaturas. Você coloque aqui 200, 800. Coloque aqui 500, 500. Coloque aqui 600, 750. Vai, como é que é? Vai ali explorando essa parte da física para você ver o quão sentido ela faz. Cauane, pro primeiro ano, mas o terceiro ano é muito válido ficar aqui com a gente, eu vou fazer os exercícios conceituais 4 e conceituais 5. E como dever de casa, vai ficar a resolução de todo o módulo 6. Nós temos aqui, na apostila do primeiro ano, 5 exercícios conceituais. Nós temos do 6 ao 14, do 15, são contextualizados. E temos 2 aprofundados. E depois eu vou fazer um vídeo especialmente para o terceiro ano, falando como que a UERJ vai cobrir esse tipo de questão, como que o Enem vai cobrir esse tipo de questão. Vou resolver os exercícios da apostila do terceiro ano, que são exercícios bem mais aprofundados, são exercícios ali que vão fazer você pensar fora da caixinha. Mas esses aqui, para vocês, terceiro ano, é como se fosse a base. Vamos lembrar aqui como que faz, são todos com esse mesmo conceito. Por que eu não estou fazendo a 1 e a 2, Pedro? Porque a 1 e a 2, as primeiras dos conceituais. A 1 é uma questão da Mackenzie, vai falar sobre potência. A 2 também vai falar sobre potência. A 3 é uma questão da Unicamp, é uma questão um pouquinho difícil. Se eu fizesse ela agora, eu acho que meio que bugar um pouquinho o processo de aprendizagem. E a 4 e a 5 são questões assim consideradas padrão. Nesse processo de aprendizagem, assim, eu acho que são questões ideais para se fazer agora. Os dados já estão aqui elencados para a gente não perder tempo. Enquanto você me escuta, olhem os dados aqui em cima. A 4 fala assim: com certa quantidade de água está a 90 graus Celsius e é misturada com 1000 gramas de água fria a 30 graus Celsius. Sabendo que a temperatura final de equilíbrio é 45 graus, eu ainda nem coloquei ali a temperatura final, eu posso até colocar aqui, ó. Temperatura final aqui é 45 e a temperatura final dessa daqui também vai ser 45. Por quê? Porque a temperatura de equilíbrio térmico vai ser a temperatura final de ambos. Semelhante, calma, nesse exercício ele é meio semelhante, você vai concordar comigo, quando eu faço quando eu tô tratando de MRU e MRV, que eu falo que um corpo com velocidade tal, ele tem que alcançar outro corpo que está a tantos quilômetros à frente com uma velocidade outro tal.
não é? Aqui a gente faz que uma velocidade é igual a outra negativa, não faz? Aqui eu poderia fazer desse jeito. Porque se eu pego lá em velocidade, se eu pego o cara que está com velocidade retrógrada, certo? E passo ela para lá, eu transformo isso daqui nessa fórmula daqui. O somatório das suas velocidades, dos seus espaços finais vão ter que ser igual a zero. Não é? Concorda comigo? Chu. Beleza. Vamos fazer aqui. Eu acho que vai cair, hein? Ai não, segura pra mim, Chu. O que eu tenho aqui? Fazer de laranja primeiro? Quantos minutos de vídeo, Chu? 20, vai dar 26. Vai dar 26? Tá aqui, ó, como se eu tivesse escrito. Vai dar 26 minutos? Matéria bem delicada essa, hein? Não é uma matéria delicada, Chu? Uhum. Mas você tá gostando? Uhum. É a primeira vez que você ia ver? Não? Qual que é a massa do primeiro, Chu? Não sei. É o que eu quero saber. Tá vendo? Uhum. A massa vezes, Chu, 45, que é a temperatura final, menos 90. Quanto que é? Quer que eu coloque aqui ou você acha que se eu fazer direto vai ser muito delicado? Por que eu não tô colocando o calor específico, Chu? Que é zero, né? Uhum. A massa do segundo, 45 menos 30. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Chu, 45 menos 90 é quanto? Menos 45. Menos 45m mais 1000. Aqui é quanto, Chu? Aqui, ó. Essa soma daqui. 15. 15.000. Isso daqui vai ser igual a... Como que esse 15 com outra cor aqui? 0. Puxa aqui. 15. Isso daqui é... Menos 45. Menos 45. Quanto é menos de menos? Hã? Menos de menos. Isso daqui é errado, então. Menos 45m é igual Menos 15.000. a 15.000. Chu, multiplico por 1, o que eu faço com os sinais? 4. Ou você acha que alguém que não tá prestando atenção no vídeo agora, olhando tipo pro celular, olhando pra outra coisa, não vai pegar esse passo a passo? Aí eu faço isso daqui. Melhor, né? M, então, vai ser 15.000 sobre 45. O resultado disso daqui, Chu, olha pra mim, é 333,333 o que? Gramas. A resposta aqui é em quilos, Chu. Fácil, né? 0,33. Que de grama para quilo eu vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é passar essa casinha pra cá 1, 2, 3 vezes. Vai ficar 0,1. 100 é só 2 vezes. Hã? 2 vezes. 1, 2, 3. Não, mas tá em grama. Quilo. Grama. Quantos minutinhos de vídeo? Fala pra mim. Vai dar 29. Vai dar 29? Gente, o vídeo tá muito grande. A conceitual 5 não vou fazer. Porque eu sempre fico falando dessa sala de aula também. A aula tá acabando, não vou fazer. Mas eu vou dar uma dica pra que vocês façam sozinhos. Qual que é a dica aqui, Cauane? Olha os dados. Fala pra mim, qual que é a minha dica? Use notação. A massa disso daqui, ó. Isso daqui vocês falem que é 4 vezes 10 a quinta. Isso aqui daqui que vai multiplicar o que, Chu? X menos 20, que é a temperatura final que eu quero saber. Eu nem li a questão, né? Que abuso. Considere um sistema constituído de 2 volumes de água. Um tem 400 litros a 20 graus e o outro tem 100 litros a 70 graus. Sabendo que o sistema está isolado da vizinhança, ou seja, ele está dentro de um calorímetro, a temperatura de equilíbrio em graus Celsius é igual a... Chu, 1 litro tem 1000 gramas.
E 1 grama tem 1 ml, correto? Então, 400 litros tem 400 mil ml. Então tem 400 mil gramas. É por isso que está grande aqui. E 100 litros tem 100 mil gramas, tem 100 mil ml, perdão. Então tem 100 mil gramas. A temperatura final é a temperatura de equilíbrio. Esse daqui é o QM, é o MC delta T do primeiro. Lembrando que C é igual a 1. Mais, aqui vai ser 1 vezes 10 a quinta também, correto? Que vai multiplicar por x menos 70, que é a temperatura final. E isso daqui tem que ser igual a 0. Vamos fazer logo? Chu, distributivo aqui pra mim, ó. 4 vezes 10 a quinta, que multiplica x, menos 80, tá vendo? Ó, 20 vezes 4 vai dar 80 vezes 10 a menos 5, tá vendo? Mais, agora é que agora. 1 vezes 10 a quinta, que multiplica x, menos, tô certo? 70 vezes 1 é 70, vezes 10 é menos 5. Pedro, eu não sei fazer notação. Gente, pesquisa no YouTube, é matéria de 8º ano, é matéria de 9º ano, quando que vocês aprendem, mas pesquisa assim no YouTube, assim, notação científica, vocês vão achar, me pesquisa no YouTube não, minto, Portal Eleva, clica lá, matemática ou física, tem os dois, ambos tratam notação científica. Coloca lá, filtra no ano e pesquisa notação científica. Você vai aprender em 5 minutos. Por quê? Pela bagagem que vocês têm de estar no ensino médio, vocês vão aprender isso fácil. Mas a questão é que eu estou trabalhando com todos os números como se eles fossem um número de 0 a 10 multiplicado por uma potência de base 10. É simples, eu sei que vai ter tipo um ou outro que não vai entender. Cauane, aqui ó, eu tenho 4 vezes 10 a quinta, 1 vezes 10 a quinta, então eu tenho aqui 5 vezes 10 a quinta. Estou errado? X, que isso aqui vai ser igual ao que, Cauane? Esse menos 70 e esse menos 80 somados vão ser menos 150. Vão passar para cá e vão ficar positivo. 150 vezes 10 a quinta. Tá pegando aqui? Uhum. Tá? E se eu fazer aqui assim? Não. Não? Nem. Mas faz mais, dá pra ver. Então aqui ó, x vai ser meu 150 vezes 10 a quinta. Tá pegando aqui ó? Não. Não? Complicado, hein? Tá bom, olha só o que eu vou fazer, ó. Tá vendo esse ciclo que tá aqui? Ó, ele já vai passar pra cá direto, então. 5 vezes 10 a quinta. Cortei 10 a quinta com a 10 a quinta. 150 por 5 é 30 graus Celsius. Meus amores, beijos.